Olá, dinâmicos e dinâmicas! Hoje estou aqui na sala do presidente Fábio Mota para batermos um papo sobre o que está ocorrendo no Esporte Clube Vitória. Neste momento, estamos aí na reta final de Campeonato Baiano, de Copa do Nordeste também, próximos de chegarmos à primeira divisão, e nós iremos conversar com ele agora aqui a respeito de tudo isso. Presidente Fábio Mota, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do Dinâmico. Como é que está aí o Esporte Clube Vitória nesse momento, pré-semifinal, último jogo chegando, próximos também aí da reta final da fase de classificação da Copa do Nordeste, Vitória e Palmeiras na estreia da Série A. Como é que está a cabeça do presidente nesse momento? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Saudações rubro-negras a todos. Ansioso. Não adianta dizer que não está ansioso, que eu estou ansioso, né? Passa um filme na minha cabeça, como passa de qualquer torcedor do Vitória. Lembrando que há 2 anos e 4 meses atrás, quando eu aqui cheguei, o clube estava na Série C, condenado à Série C e com dificuldades inúmeras. Então, Deus foi muito bom, a gente trabalhou e planejou e deu tudo certo, graças a Deus. Estamos retornando para onde a gente nunca deveria ter saído. Nem só retornando, mas retornando com a volta por cima, retornando com o título nacional, retornando com a instituição resgatada, sendo respeitada. A Vitória hoje é uma instituição respeitada no Brasil inteiro. É um clube referência de bom pagador. Estou falando com você aqui hoje. Ontem nós pagamos a folha que vence dia 5 de abril, ou seja, quase 20 dias antes a gente vem fazendo isso, certo? É uma forma que a gente tem de deixar o ambiente leve, de incentivar os jogadores, certo? Isso serve também para resgatar a instituição fora das fronteiras da Bahia. Hoje esse comentário é no Brasil inteiro, os jogadores querem vir para aqui porque sabem que aqui trabalham e recebem. Essa ação que a gente fez reverberou pelo Brasil inteiro. O Vitória ficou muito tempo como mal pagador, certo? Ninguém queria jogar aqui porque aqui não recebia, certo? E a gente faz questão de fazer isso para resgatar a instituição, essa é a ideia. Fábio, eu queria ouvir de você qual é a sua análise sobre o elenco do Vitória, a comissão técnica do Vitória, já para a Série A, né? Claro que não tem como a gente esquecer das finais do Baiano e do Nordeste, mas já projetando. Bom, você lembra, acho que foi fim desse ano, início desse ano que eu tive no seu programa, onde a gente dizia que a gente tinha montado um planejamento de manter a base, foi o que nós fizemos, para jogar o Baiano e a Copa do Nordeste, até porque eu acredito muito no planejamento, e sem planejamento nada resolve. Eu acredito muito no profissionalismo, certo? E foi o que a gente fez desde o primeiro dia que a gente chegou aqui. Planejou, profissionalizou e deu a transparência devida. Então, nós sabíamos que não tínhamos como montar um elenco de Série A em janeiro de 2024, porque o custo é muito alto. Nós concluímos uma Série B com a folha em 2.300 e alguma coisa, quase 2.500, certo? Porque saíram uns e voltaram outros, e a gente sabia que para a gente chegar na Série A e ter um time competitivo, a gente precisaria ter o dobro e mais um pouquinho disso, que é o que a gente tem hoje nesse exato momento. Então, nós fizemos contratações no primeiro trimestre, mais para fazer a reposição dos atletas que saíram. Eu acho que o nosso planejamento deu certo, a gente classificou para semifinais, coisa que não acontecia há muito tempo, e estamos bem próximos de chegar na final, coisa que não acontece há 6 anos. Então, esse é o primeiro planejamento. E dentro disso, classificar na Copa do Nordeste, estamos caminhando aí dentro dessa linha. Então, no segundo momento, que é o momento onde você começa a receber os recursos da Rede Globo de TV, embora não sejam tão grandes como as pessoas acham, eu não tenho problema com o número, a Vitória recebe 3,5 milhões de cota de TV da Série A. É muito pouco para quem quer buscar algo mais na Série A. Então, você precisa muito do sócio-torcedor, nos ajude. E quando a gente montou e fez essas 6 últimas contratações, a gente está pensando e acreditando em nossa torcida. Temos a certeza que vamos chegar com 50 mil no Campeonato Brasileiro, para que a gente possa ficar tranquilo e buscar coisas maiores para o Esporte Clube Vitória. Então, eu acho que a gente tem um elenco bem competitivo, temos excelente treinador, certo? Posso dizer isso, fica cavalheiro a dizer isso, até porque eu fui resistir. E o Léo Condé está mais de 1 ano no Vitória, muita resistência. Adoro e amo minha torcida, sem ela eu nem aqui estava, que me dá força todo dia. Mas nessa hora eu tenho que lembrar que sou presidente, não posso ser só torcedor, mesmo sendo torcedor da forma que sou. E o que é ser presidente? É você olhar os números. Você tem que ter a frieza de olhar o trabalho e os números. Se você olha o trabalho e os números, você vai ver que o Léo Condé já está na história do Vitória, certo? Foi o primeiro treinador
a ganhar um título nacional, certo? Acho que ele chegou a 62 vitórias no Sport Clube Vitória, e mostra que Léo Condé é um treinador de resultados. Ninguém vai esperar do Léo Condé jogar bonito, jogar por aí, até porque o perfil do clube, do Vitória que a gente está montando para a Série A, é um clube de vibração, de força, certo? De ganhar duelos individuais, para que a gente possa galgar projetos e pontos na Série A para o nosso objetivo, que é fazer um calendário internacional, certo? Eu dizia lá atrás, quando eu cheguei há 2 anos atrás, que a maior missão minha naquele momento não era ganhar Baiano, não era ganhar a Copa do Nordeste, era voltar para a Série B. Quando chegamos na Série B, a gente dizia o tempo todo, nossa maior missão é voltar para a Série A, porque vai mudando a realidade do clube. Nesse meio tempo, tivemos que planejar para ser campeão. E planejamos, e graças a Deus fomos campeões em cima do planejamento que fizemos. Certo? Que aconteceu aquele acidente de percurso, a gente não classificar para o Campeonato Baiano. Que no fim acabou sendo bom, que acabou que nós ganhamos o nosso primeiro título nacional, né? Acho que senão a gente não faria um esforço tão grande, um planejamento tão grande para ser campeão brasileiro. E a mesma coisa eu disse quando começou esse ano. Nós vamos entrar no Baiano para disputar o título, vamos entrar na Copa do Nordeste para disputar o título, mas o objetivo do Vitória esse ano é pelo menos ter a Sul-Americana. É ter um calendário internacional. Você muda de patamar a equipe, muda o orçamento da equipe. Então, tudo que, desde o dia que eu assumi até hoje, segue um rito de planejamento. Temos que ter paciência. A lembrar que há 2 anos atrás a gente estava na Série C, nós conseguimos 2 acessos seguidos, fomos campeões, está na Série A. Então, ano que vem a gente tem que ter um calendário internacional para aí, quando chegar em 25, você pensar por coisas maiores e grandiosas, porque em 25, Anderson, muda, gira o futebol brasileiro. A partir de 25, as ligas é que vão estar negociando o direito de TV, as ligas é que vão estar negociando as placas de publicidade, as ligas é que vão abrir o capital para vender parte da sua liga, certo? Até então nós não vendemos nada, nós fizemos um contrato, nós estamos na Libra, nós fizemos um contrato, assinamos um contrato com a Rede Globo de TV, junto com Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Grêmio, Atlético Mineiro, RD Bragantino, Bahia e Corinthians. Nós assinamos um contrato, certo? E por esse contrato, a partir de 25, esses clubes terão 1 bilhão e 300 para ser dividido entre si, além do pay-per-view que vem como se fosse um plus. Então, só para você ter uma ideia, se o Vitória recebe 3 milhões e meio em 24 por estar na Série A, pode ter certeza, sem dúvida alguma, que com essa nova negociação, o Vitória vai receber 3 vezes mais a partir de 25. E mais, ainda tem a possibilidade de você vender 20% da liga para o fundo, que é o Mula Bala, certo? Que está oferecendo 5 bilhões pelos 20%. Então, você vai mudar completamente. Então, o esforço que a gente está fazendo esse ano, a gente está montando, do meu ponto de vista, uma equipe competitiva, é isso. Não só permanecer, mas galgar um calendário internacional. Então, eu acho que a gente tem um bom treinador, nós temos a melhor estrutura do Nordeste. Digo isso sem arrogância, sem prepotência, só você conhecer o novo Vitória, você vai entender o que eu estou dizendo isso aqui, certo? E os jogadores que já passaram por todos esses clubes dão aqui o testemunho de qualquer. Nós temos aqui uma torcida aguerrida, nós voltamos a ser respeitados dentro de casa, certo? Nós resgatamos esse orgulho de novo do estádio Manuel Barradas. Então nós temos tudo para fazer um grande campeonato. Falta alguma coisa? Aí, como torcedor, eu acho que ainda falta. E tenho discutido isso com o Ítalo, com o Maneca, com o Léo Condé, e a gente vai buscar o que falta. Mas você não consegue buscar sem grana. O Vitória continua vivendo momentos difíceis, cruciais, do ponto de vista de dívidas do passado. Então a gente tem que ter cuidado para que a gente não dê um passo maior do que a perna, até enquanto todos os passos que nós demos foi planejado, e a gente não desmorone um projeto que vem tão eficaz e tão eficiente no que a gente planejou. Fábio Mota, a Vitória contratou jogadores pagando por eles, né? Daniel Júnior, Leonaldi, o Jean Mota também. Aí fica aquela dúvida, poxa, já recebeu o dinheiro da Libra? Foi. Enfim, já recebeu o dinheiro da Libra? Foi patrocinador ou você está confiando nos sócios torcedores do Vitória? Estou confiando no sócio torcedor do Vitória para pagar o salário. Isso que é que nós fizemos para que o sócio torcedor entenda. Esse ano, 2024, as vendas das placas, aquelas placas que ficam ao lado do campo, é de acordo com cada clube. Existe um pacote na CBF e os clubes todos recebem os mesmos valores.
não todos merecendo, mas, por exemplo, o Criciúma recebe 6 milhões, certo? O Atlético do Paraná, 6 milhões. E 3 clubes grandes furaram esse bloqueio. Preferiram ir para o mercado para buscar novos valores. Flamengo, Corinthians e Atlético Mineiro. Saíram da Brax, venderam suas placas para outra empresa com valores diferentes. E quem me conhece sabe que eu sou arrojado, não tenho medo de bater na porta e brigar. Eu fiz o mesmo caminho. Eu não aceitei o contrato no primeiro momento da Brasco, de 6 milhões, eu achava pouco, nada contra os outros, fui para o mercado, e ao invés de 6, nós conseguimos 10. Certo. E concentramos esse 10 na compra, e não é só compra, porque na hora que você traz um grande jogador, você tem que pagar a comissão do empresário, senão ele não vem. Você tem que pagar a taxa do jogador, senão você não registra, certo? E nós concentramos esses esforços todos nessa segunda janela, desde o Danielzinho, que não foi uma briga fácil, todo mundo sabe, você sabe muito bem, acompanhou como foi aquela confusão para o Danielzinho vir, se a gente não tivesse dinheiro não tinha trazido. Da mesma forma que não foi uma briga fácil do menino da Ponte Preta, do Leonaldi. O Leonaldi estava completamente apalavrado com outras equipes. A única diferença da negociação é que como a gente conseguiu o dinheiro, a gente pagou à vista. E as outras propostas eram de 10 vezes, de 5 vezes, de 8 vezes. Nós pagamos à vista e levamos. O Jean Mota não foi fácil, além da gente ter que pagar para liberar lá a exigência que foi feita também. Nós brigamos com o Jean Mota, não preciso aqui ficar querendo valorizar o trabalho que foi feito por Ítalo, por mim, mas o site nacional deram isso. O Jean Mota estava praticamente acertado com o Corinthians, certo? O Fortaleza estava lá em cima. Nós entramos e graças a Deus conseguimos. Mas isso é o quê? É fruto de muito trabalho e planejamento? É. Mas se a gente não tivesse o dinheiro das placas, a gente não tinha ganhado nenhuma briga dessa. E pelo fato da instituição ter se erguida. Então, jogador de futebol, amigo torcedor, bote uma coisa na sua cabeça. Antes dele sair de uma instituição para ir para outra, ele começa pegando informação, desde o Google, desde notícia da imprensa, até ligar para os companheiros que estão naquele clube de futebol. E eu sei disso, porque todos os que chegaram aqui, os 5 que chegaram aqui, jogaram com alguém daqui, certo? O Jean mesmo jogou com o Wagner Leonardo no Santos. O Wagner é muito novo, mas era amigo de Wagner Leonardo no Santos, certo? O Luiz Adriano jogou com o lateral esquerdo Lucas Esteves, certo? Ou seja, um vai pegando informação do outro. O Leonaldi, da mesma forma, ligou para 2 ou 3. O Luan, do São Paulo, ligou para 3 ou 4. Todos eles querem saber como é que está, se paga, quais são a estrutura. Porque o Vitória hoje mudou de patamar. Esses jogadores que chegaram, o cara vem com o seu fisioterapeuta próprio, vem com o seu professor personal trainer próprio, certo? Muitos deles aqui vão montar uma academia na sua casa. É assim hoje que o futebol está desenvolvido. Não é que o Vitória não tem estrutura, é que no turno oposto ele se qualifica também, ele não fica parado, certo? É o que tem acontecido e a gente está vivendo, graças a Deus, uma grande realidade nova, recebendo atletas de alto nível, de alto padrão, e a gente tem que adequar a estrutura do clube para isso. Fábio, agora eu quero entender sobre a questão dos sócios, né? Porque você falou que depende dos sócios para pagar os salários. Explica isso melhor direitinho para mim. Bom, a gente tem uma folha, certo? Que é uma folha alta, certo? Para a realidade financeira do clube. Se dependesse só do sócio, você não pagaria a folha. Mas se não tiver o dinheiro do sócio também, você não paga a folha. Então, o Vitória, graças a Deus, tem uma camisa hoje pesada a nível de patrocínio. Já falei isso em outras entrevistas. Quando eu cheguei, a camisa do Vitória toda era 500 mil de patrocínio. Então, tem até notícias exclusivas para dar para você aqui sobre patrocínio, depois me lembro. Hoje a gente tem uma camisa pesada. O patrocínio ajuda a pagar 50% da folha e o sócio-torcedor precisa ajudar a pagar o outro 50% da folha. Não é? Então, é aí onde está essa dependência. Com 30 mil, você não paga. Com 30 mil, você ajuda a pagar 30% da folha. Então, eu preciso chegar em 50 mil para pagar o outro 50% da folha. Até porque, no nosso planejamento, ainda vem mais 2 ou 3 jogadores que a gente está monitorando. A janela abre 1º de abril, 2 de abril, e fecha dia 19, que são as janelas dos campeonatos estaduais. Então, a gente precisa muito que o torcedor do Vitória se associe, que se associe ao projeto do Esporte Clube Vitória. É de vital importância
para que a gente não se aperte ainda mais, certo? É evidente que no nosso planejamento não está atrasar salário, com fé em Jesus, em Deus, não vamos atrasar salário, mas podemos atrasar outras coisas, impostos, podemos atrasar parcelamento de dívidas que estão contraídas por gestões anteriores. Eu pago 1.700.000 todo mês de parcelamento de Transferban, de seu Jordi Caicedo, empresário Jordi Caicedo, certo? Todo mês, só um número para você entender. A folha de funcionários do Vitória, com comissão técnica, com médicos, com PJ, com base, com tudo, somando tudo, dá 1.550.000. E o Vitória paga 1.700.000 de Transferban. Ainda tem esse mês 1.700.000, no fim do mês, depois cai para 800, mas vai até dezembro pagando isso. Então, o passivo aqui de gestões anteriores é muito alto. E você não pode deixar de pagar, porque senão trava o clube. É verdade. Você falou sobre a janela de campeonatos estaduais e podem vir mais 2, 3 jogadores. Os jogadores já estão acertados, só aguardando essa janela, ou ainda faltam alguns detalhes, presidente? Bom, o problema não são os jogadores, né? Os jogadores estão acertados, sim, estão conversados, já aceitaram nossa proposta. Não deu tempo a gente trazer nessa janela agora, porque a gente não chegou a acordo com os clubes. Por exemplo, os 2 que a gente tem acertado, está acertado entre o Vitória, então continuamos conversando com os clubes aí. Se libera, se não libera. Para não ficar nessa dependência, a gente está trabalhando com outros nomes que a gente sabe que a gente precisa. Essencialmente de mais um zagueiro e um lateral direito. Para ser sincero, são esses 2 que a gente está apalavrado com os atletas, mas ainda não temos a liberação definitiva do clube. Estamos em negociação. Então, e além disso, a gente pensa aí, esperar abrir a janela para ver se tem uma nova oportunidade. Não pode falar quem são os jogadores, não, né? Não, porque não tem. Todo mundo já sabe. Né? O Michael. Todo mundo já sabe, mas a gente não pode ficar nessa dependência, a gente tem que aguardar. Se realmente não for liberar, o jogador continua fazendo contato com o clube, continua dizendo que quer vir, que vai fazer reunião e tal, mas a gente tá no aguardo. Tá aí, lateral direito, então deixa para depois, né? Ei, tem que perguntar, meu irmão, toda a minha função aqui. Questão do patrocínio que você citou, né, que o Camisa Vitória é pesada e pode ter novidades. Que novidade são novidades boas para o Vitória. O nosso ônibus do Esporte Clube Vitória, ele é um ônibus de 2017, certo? E é um ônibus fora do padrão, tipo assim, dos clubes que estão na Série A. Quando a gente, por exemplo, fez uma viagem, essas viagens que a gente fez para o interior, onde não tem avião, Riachão do Jacuípe, Jacobina, a gente tem que fretar um ônibus. Porque pelo nível do Vitória hoje, pela forma que o Vitória está e pelo elenco que tem, não dá para você viajar em um ônibus que não seja totalmente eleito, aquele chamado duplo eleito. São os ônibus onde você vai, a comissão técnica aí embaixo e os jogadores em cima. Um ônibus desse custa muito caro, certo? Mas nós fizemos até bom explicar isso, que quando a gente anunciou a Betsat como nossa patrocinadora, teve até crítica, dizendo que o valor era pequeno, que o Juventude era tanto, que o Criciúma era tanto. Só que tem cláusulas no contrato que nós não podemos divulgar. E o contrato do Vitória com a Betsat, além do que o Vitória recebe mensal, dividido por 2 anos, tem cláusulas, por exemplo, a Betsat assumiu toda a TV Vitória. Quem paga hoje os funcionários, o custo da TV Vitória, certo? É a Betsat, que não está lá no dinheiro que a gente recebe por mês, mas que está, se você somar isso, dá mais de 1 milhão em 2 anos. E a Betsat, lá vai aí, a Betsat nos presenteou, certo? Conheceu o clube, viu as ações da própria torcida que passaram a apostar na Betsat, viu o tamanho do Vitória e já pagou, por isso que eu posso dizer, estou dizendo aqui exclusivo, um ônibus novo para o Vitória, que chegará em maio. Anote aí, torcedor, será o melhor ônibus do Brasil. Esse ônibus é personalizado por Vitória, custou, eu não tenho problema com números, aqui é tudo na transparência, esse ônibus custou R$2.300.000. É o presente que a gente recebe da Betsat, pela performance da torcida, pelo engajamento nosso, pelas ações que fizemos. Eu estou mostrando isso porque pode vir outras e outras coisas vinculadas ao nosso patrocínio Master, entendeu? Então nós vamos receber em maio, a Betsat já pagou a carroceria, já pagou o chassis, como a gente chama,
O chassi e a carroceria já estão juntos, tá fazendo a personalização. O ônibus vai chegar completamente personalizado. É um ônibus duplo, aquele que tem um andar embaixo e um andar em cima, a nível dos grandes clubes do mundo. E a gente vai parar de pagar frete de ônibus para ir para Riachão, para Jacobina, e vai dar mais conforto e mais comodidade. Então nós vamos ficar com 2 ônibus. O ônibus atual, outro dia eu vi até crítica, tem que plotar o ônibus atual, tem que plotar. Vamos plotar sim. O ônibus atual vai ser plotado, vai passar única e exclusivamente para a base do Vitória, certo? É um excelente ônibus com a base. E o novo ônibus vem para o profissional. Então, é uma comemoração muito grande. O Vitória não tinha 2 milhões e 200. Não é que não tinha. Para você tirar 2 milhões e 200 para comprar um ônibus, você teria que deixar um monte de coisa de fazer. Agradecer de novo a Betsat. Não é todo dia que alguém lhe dá um presente de 2 milhões e 200. Mas para dar esse presente de 2 milhões e 200, dá a quem merece receber o presente, né? Nós vamos receber o ônibus deve chegar em maio, certo? E a gente vai fazer um concurso com o sócio-torcedor, que é o concurso para a gente fazer a nova plotagem do novo ônibus do Leão. E graças a Deus isso deu certo. E outras coisas mais na frente, que for acontecendo com a Betsat, a gente vai dizendo, até porque o nosso contrato é um contrato aberto. Que, por exemplo, vou dar uma outra dica para você entender, a depender das classificações no Baiano, no Nordeste, na Copa do Brasil, no Brasileiro, o Vitória também é remunerado. Por que você não disse? Porque isso são cláusulas contratuais de confidencialidade, você não pode dizer. Mas na hora que a gente for alcançando, não se preocupe não, que eu vou chegar aqui e vou dizer. Presidente Fábio Mota, a gente agradece pela sua participação aqui nessa curta entrevista, né? Aqui no canal do Dinâmico. Vou pedir para você se inscrever no canal do Dinâmico e na TV do Vitória também, TV Vitória aqui no YouTube. Se inscreva nos 2 canais, a gente está aqui para ajudar a instituição, seja numa crítica, seja no elogio, seja na entrevista, sempre para ajudar a você ficar mais próximo do seu clube do coração. Presidente, muito obrigado. E se queria que você se despedisse aí falando com a galera, torcedor rubro-negro que está assistindo você. Torcedor rubro-negro, a gente precisa muito que você se associe. Eu sei que a grande maioria que acompanha Anderson já é associado, mas você precisa ser aquele cidadão que vai trazer mais um sócio para o Vitória. Convença seu amigo, convença sua namorada, convença seu primo, sua prima, seu pai. É importante, muito importante, que a gente chegue na primeira divisão, aqui no jogo com o Palmeiras, aqui, vamos comemorar, vamos receber faixa de campeão brasileiro, vamos também dar faixa de campeão brasileiro. Vai ser um jogo festivo, com fé em Jesus nós vamos ganhar o jogo, começar com o pé direito e fazer uma maior comemoração, que é a comemoração dos 50 mil sócios do Vitória. Show de bola, a gente torce para que isso ocorra realmente e esperamos vocês aqui nos próximos vídeos. Deixa a curtida nesse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.